E aí, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo beleza com você? Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula eu vou te ensinar a comunicação corporal que você deve evitar. Nas aulas anteriores, você aprendeu como usar sua comunicação corporal, sua comunicação não verbal, do jeito certo. Agora eu vou te mostrar o que você não deve fazer, que é errado. E que se você fizer, vai enfraquecer a sua confiança, vai enfraquecer a sua credibilidade. Então presta atenção, anota tudo que eu vou te falar. E outra coisa muito importante nessa aula, você vai aprender um pouco mais sobre como analisar o comportamento das pessoas através da linguagem corporal. Porque tudo isso que você vai aprender que você deve evitar, você também vai entender quando você perceber esses padrões na pessoa. Você vai notar se a pessoa está ansiosa, você vai perceber se a pessoa está insegura, você vai perceber se a pessoa está desconfortável só através da linguagem corporal dela. Olha que legal, você vai ficar ainda mais fera em analisar comportamento aqui nessa aula. Então presta atenção, anota tudo e vamos lá. Primeira coisa que você deve evitar na sua comunicação corporal, evite olhar para baixo. Toda vez que você está se comunicando com as pessoas, quando você olha para baixo, passa desconfiança, passa insegurança, passa fraqueza, parece que você não está botando fé no que você está falando ou parece que você está perdido. Imagina eu dando essa aula para vocês assim. Então, pessoal, a comunicação corporal que vocês devem evitar é a seguinte, olhando para baixo, olha como é que fica estranho. Então, tome cuidado para não olhar para baixo. E se você perceber alguém que você está ali se comunicando olhando para baixo, isso já sugere que a pessoa ou ficou perdida, ou que ela tá sem graça, ou que ela tá com vergonha, alguma coisa aconteceu que ela perdeu a conexão e a confiança com você. Outra coisa que você deve evitar é fechar a sua guarda, cruzar os braços, ficar com o tronco recolhido. Isso passa que você está se protegendo, passa que você não está à vontade, passa que você está temendo alguma coisa, que você está se sentindo ameaçado. E se você está se sentindo ameaçado, é porque tem alguma coisa errada. Então isso também vai enfraquecer a sua persuasão, a sua imponência, o seu charme. Então lembre-se, tronco sempre aberto. E se você vê alguma pessoa que você está se comunicando, ela fechou o tronco depois que você falou alguma coisa, ela cruzou o braço, ela ficou mais retraída, significa que ela ficou com medo de alguma coisa, ela ficou desconfortável com alguma coisa, sacou? Outra coisa que você deve evitar, aonde que você coloca suas mãos e como você usa suas mãos quando você está se comunicando. Então, evite passar a mão no pescoço. Olha como é que isso daqui passa insegurança, passa desconforto. Imagina eu falando com você então, porque eu fui lá ontem, conversei lá com a pessoa, mas o negócio não deu muito certo. Olha como é que isso daqui transmite uma coisa ruim, né? Eu não tô bem com o que eu tô falando. Outra coisa, cuidado para não ficar passando muito a mão aqui no seu braço quando você tá conversando. Você tá conversando com alguém, então, cara, eu fui lá, sabe? Falei lá com o meu chefe. Então, depois eu passei lá naquela empresa. Pô, então, eu cheguei lá na casa da menina para conversar com ela. Olha como é que isso daqui passa também desconforto. Quando você está passando a mão assim no seu braço, você está se dando um aconchego, porque você está desconfortável. É isso que transmite. Olha só, olha como é que isso daqui transmite desconforto, mostra que você não está bem, mostra que você está fragilizado. E aí, é difícil ser persuasivo assim, é difícil passar charme assim, é difícil passar credibilidade assim. Então, evite isso. E se você vê alguém passando a mão no braço aqui assim, passando a mão no pescoço assim, você já entendeu que ela está desconfortável, você já entendeu que ela não está bem. Então, se ela começou a agir assim, depois que começou a falar com você, você tem que rever a sua estratégia ali, tá? Ou se ela simplesmente já está assim, você já vai notar que ela está desconfortável. Então, você sabe que isso está presente nesta comunicação. Então, você pode levar isso em consideração e guiar a comunicação para ajudá-la a se sentir mais confortável. Outra coisa que você deve evitar é ficar assim, falando e mexendo nas suas mãos, apertando os seus dedos. O que que passa? Imagina eu dando essa aula para vocês assim, Pode falar, eu sei que você já sacou. Passa o quê? Ansiedade, Conversando com alguém assim. Então, olha, eu preciso te falar uma coisa e eu espero que você entenda o que eu vou te falar, tá? Porque é muito importante isso. Olha, muita ansiedade. Então, opa, calma, respira, solta, deixa suas mãos aqui, 90 graus, se movimentando tranquilamente. Evite ficar apertando aqui. E se você vê alguém assim, você também já sacou que a pessoa está ansiosa. Outra coisa que acontece que você tem que ficar atento, coçar o nariz. Quando você fala e vai coçando o nariz, passa a ideia que você está mentindo. Passa a ideia que aquilo que você está falando não é tão confiável. Então, pô, não, mas e se o meu nariz coçar de verdade? Porque pode acontecer, cara. Pode entrar uma poeirinha aqui, você querer coçar alguma coisa. Se por acaso der vontade de coçar o nariz, você tá ali se comunicando com a pessoa, você, nossa, só um minutinho, meu nariz
coçou aqui, entrou uma poeirinha? Então, e aí você volta a se comunicar com ela sem mexer no nariz. Porque é um fato. Quando você está conversando com alguém e a pessoa está falando com você e ela começa a mexer no nariz, começa a passar a mão no cabelo, dá muita impressão que o que ela está falando não é verdade. Então toma cuidado com isso. Outra coisa que você deve evitar é ficar muito durão, muito tensionado. Mesmo que você aplique os padrões que eu te passei de comunicação corporal nas aulas anteriores, você tem que estar mais solto, você tem que estar com movimento. Se você ficar muito durão assim, querendo ocupar espaço, muito durão, vai passar tensão, vai passar ansiedade. Então, ó, mais relaxado, ok? Se você vê alguém também muito duro, muito tenso, você também já sacou. Ela tá ansiosa, ela tá tensa. Agora sobre o tom de voz. Então, evite falar muito baixo. Se você fala baixo, dá a sensação que você tá meio com vergonha do que você tá falando, ou que você não tem muito orgulho do que você tá falando. Então, se você está falando sobre você, ou se você está falando sobre o seu negócio, ou se você está contando uma história legal para a pessoa, fale um pouquinho mais alto. Falar muito baixo parece que você não está bem com aquilo, que você está envergonhado com aquilo. Outra coisa também sobre a voz. Use um tom de voz com entonação mais grave. Evite falar num tom de voz assim, muito agudo. Também passa descredibilidade. Parece que você está agitado, ou parece que o que você está falando também não é confiável. Pegou a visão? Anotou todos esses padrões? Então agora você está mais fera ainda em analisar o comportamento das pessoas através da linguagem corporal e sabe muito bem o que você tem que evitar para não enfraquecer a sua própria comunicação. Ó, beijo grande, espero que essa aula tenha valido muito a pena para você e a gente se encontra aqui na próxima.